Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Então, o nosso trabalho é sobre cílios e flagelos. Eu vou começar, então. Assim como as miofibrilas são máquinas motrizes altamente especializadas e eficientes compostas por filamentos de actina e miosina, cílios e flagelos são estruturas motrizes eficientes compostas por microtúbulos de dineína. Tanto os cílios quanto os flagelos são apêndices celulares semelhantes a pelos, que possuem um feixe de microtúbulos em seu interior. Os flagelos são encontrados nos espermatozoides e em vários protozoários. Por um movimento ondulatório, permitem que as células que os possuem nadem através de meios líquidos. Os cílios são organizados de formas semelhantes, mas eles batem em um movimento semelhante ao de um chicote, que lembra o movimento do nado de peito. O batimento dos cílios tanto pode propelir uma célula única através de um fluido, quanto movimentar fluidos sobre a superfície de um grupo de células em um tecido. No corpo humano, uma grande quantidade de cílios reveste o trato respiratório, varrendo camadas de muco, partículas de poeira e bactérias até a boca, onde elas serão engolidas e finalmente eliminadas. Do mesmo modo, os cílios, ao longo do oviduto, auxiliam o percurso dos óvulos em direção ao útero. Como funciona o movimento de cílios e flagelos? O movimento é gerado pela flexão do axonema. O axonema é uma estrutura em formato de anel, formada por 9 pares de microtúbulos ligadas à dineína. Essa dineína, ela fixa esses microtúbulos. Quando esse complexo é ativado por ATP, um microtúbulo tenta deslizar sobre o outro. Só que ela não permite devido a outras proteínas de ligação, incluída a dineína, e isso faz uma curvatura, que gera um movimento de flexão característico de cílios e flagelos. Vale salientar que defeitos hereditários nessa dineína axonemal causam a síndrome de Cartagener, que é uma aplicação clínica que falaremos a seguir. Como o João disse, alterações na formação dos cílios podem causar algumas doenças, como, por exemplo, a discinesia ciliar primária, que é uma doença hereditária, autossômica recessiva e é caracterizada por repetitivas infecções no trato respiratório, tanto inferior quanto superior. Ela se dá por anormalidades ultraestruturais ciliares em cílios móveis, que acabam tendo seus movimentos incoordenados e suas frequências de batimentos reduzidas. Falando sobre sintomas, a tríade da síndrome de Cartagena, que consiste em sinospatia, bronquiectasia e citos inversos, está presente em aproximadamente metade dos pacientes. O diagnóstico pode ser por meio do teste de sacarina, que avalia indiretamente o cleorance mucociliar, através da dosagem de óxido nítrico exalado, que, caso positivo, estará em níveis reduzidos. Pode ser pela microscopia, que analisa a frequência do batimento ciliar, e também o diagnóstico definitivo faz-se através de um estudo da ultraestrutura, da orientação e da função ciliar, para saber se o número de braços de dineína, a orientação e os microtúbulos apresentam ou não alterações. Não tem como curar a DCP, mas dá para tratar e aliviar sintomas e até mesmo impedir pioras no trato respiratório. E para isso é necessário fazer a imunização com vacinas logo na infância. E para casos mais avançados, faz-se uso prolongado de antibióticos a fim de tratar tanto o pneumococo como a influenza e até mesmo áureos. A fisioterapia respiratória também é um outro método de tratamento muito utilizado e, conjuntamente com medicamentos de caráter, broncodilatadores e expectorantes. Eu vou falar um pouco sobre os cílios primários e suas funções de sinalização. Deve-se considerar que muitas células possuem uma estrutura semelhante aos cílios e aos flagelos, porém são mais curtos e sem mobilidade, chamados de cílios primários. Esses cílios primários podem ser vistos como compartimentos celulares especializados ou até mesmo organelas que realizam várias funções celulares. E mesmo com essa diferença de mobilidade, eles compartilham muitas características estruturais com os cílios móveis. Ambos os cílios móveis e aqueles que não possuem mobilidade são gerados durante a intérfase em estruturas associadas à membrana plasmática chamadas de corpos basais.
Os corpos basais enraizam firmemente os cílios na superfície da célula. Os cílios primários são encontrados na superfície de quase todos os tipos de células, onde eles percebem e respondem ao ambiente externo. Essas funções são bem mais compreendidas no contexto do olfato e da visão. Uma curiosidade que podemos citar é que no epitélio nasal, os cílios que surgem a partir dos dendritos dos neurônios olfatórios são os locais da recepção e da amplificação do sinal olfatório. Da mesma forma, os bastonetes e cones de retinas dos vertebrados possuem cílios primários, que têm uma extremidade chamada de segmento externo, que é especializada na conversão de luz em um sinal neural. As ligações entre as funções dos cílios e os sentidos da visão e olfato são salientadas pela síndrome de Bardet-Biedl, que é um distúrbio complexo que afeta muitas partes do corpo, inclusive a retina. Os indivíduos com essa síndrome têm uma degeneração da retina, e essa síndrome pode ser considerada um conjunto de distúrbios associados a defeitos no transporte intraflagelar, nos cílios ou no corpo basal. Os pacientes com essa síndrome não possuem olfato e sofrem de degeneração da retina, além da perda da audição, a doença policística dos rins e diabetes. Isso mostra que os cílios primários desempenham múltiplas funções em diversos aspectos da fisiologia humana. Uma relação com as ciências farmacêuticas é o tratamento dessa síndrome, porém ela não possui tratamento para todas as características associadas. O que pode acontecer é a necessidade do uso de medicamentos prescritos por médicos especializados para tentar amenizar os efeitos agressivos da diabetes e da doença policística dos rins, que são consequências da síndrome. E é aí que vai entrar o papel do farmacêutico, na produção de remédios, na venda e na orientação do paciente. Como mais uma curiosidade clínica, hoje eu vou estar falando sobre o tabagismo e a sua relação com cílios e flagelos. O epitélio que reveste o trato respiratório superior, ele atua como uma primeira linha de defesa contra os agentes agressores, que são os poluentes, alérgenos e micro-organismos. A fumaça do cigarro, quando inalada tanto passivamente quanto ativamente, tem sido muito associada a incômodo e irritação crônica dos olhos, do nariz e da orofaringe. Desde 1964, quando foi publicado um relatório sobre o tabagismo pelo Departamento de Saúde dos Estados Unidos, já haviam evidências apontando que a exposição à fumaça de cigarro poderia atuar como um fator de agravamento e prolongamento das rinossinusites. A combustão da fumaça do cigarro possui pouco mais de 4.000 componentes nocivos, incluindo substâncias gasosas e substâncias particuladas. Entre elas estão a acroleína, formaldeído, monóxido de carbono, nicotina e cotinina, sendo que muitos desses componentes são comprovadamente tóxicos para o epitélio respiratório. Uma das explicações plausíveis da participação da fumaça de cigarro na fisiopatogenia da rinocinusite crônica advém de alterações no transporte mucociliar. A inalação oral, assim como a inalação nasal da fumaça de cigarro, promove uma profunda diminuição em vivo do transporte mucociliar. Experimentos demonstraram que a cotinina, o metabólito tóxico da nicotina, é capaz de reduzir de maneira significativa o batimento ciliar de células epiteliais in vitro. Também foi verificado que a exposição de culturas de células epiteliais à fase particulada da fumaça de cigarro diminui a resposta de aumento de batimento ciliar frente a uma estimulação. Além de alterações funcionais, a fumaça de cigarro promove alterações estruturais importantes sobre o epitélio respiratório. Diferentes estudos têm demonstrado que a fumaça de cigarro provoca redução da viabilidade celular e indução de apoptose em células ciliadas respiratórias. Por fim, estudos em animais têm demonstrado que exposições crônicas e intermitentes à fumaça de cigarro promovem alterações morfológicas no epitélio de todo o trato respiratório, desde hiperlapsia nas concentrações menores até a perda de cílios e metaplasia com queratinização nas concentrações maiores, como podem ser vistas nas fotos presentes nos slides. E essas foram as fontes usadas em nosso trabalho.